que ele pode fazer para prevenir esses possíveis contratempos. A safra 24-25 foi uma safra muito desafiadora, levando um problema maior para a próxima etapa da cana. Você tem que entender a sua problemática. Nós tivemos aí mais dificuldade no controle? Bem-vindos a mais um Impulso Cast. Você sabia que o surgimento de plantas daninhas no canavial pode provocar perdas de até 85% no peso do colmo das plantas? E na soqueira, essa ameaça merece ainda mais atenção e cuidados especiais para manter uma boa produção e rentabilidade. Para não deixar que isso aconteça e pensando em dar melhores dicas de manejo de daninhas para cana-de-açúcar, vamos falar hoje com Acácio Gonçalves Neto, consultor e pesquisador da Agro do Mato Soluções Agronômicas, João Rosa Botão, sócio-diretor do PSEG Consultoria e Projetos, José Carlos Salgado e Marcos Fava Neves, professor da USP e Harvard Agribusiness School. Só lembrando que você pode ouvir e ver também esse episódio nas plataformas de áudio, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Que tal a gente começar contextualizando como foi o andamento da safra 24-25? Botão, conta pra gente um panorama dessa safra que foi cheia de desafio para os produtores. A safra 24-25 foi uma safra muito desafiadora, impactado principalmente por questões climáticas, né? Principalmente, Salgadinho, no meio da safra nós tivemos um período muito extenso assim, de estiagem que acabou castigando aí os nossos canaviais, então teve uma queda de produtividade. Fora os problemas de incêndio, fogo, que acabaram incorrendo aí. Mas o que eu sempre gosto de colocar, né, é que apesar dos desafios que nós tivemos do ponto de vista climático, foi uma safra boa. É que a safra 23-24, que é a nossa memória recente de safra, foi uma safra simplesmente espetacular. Então, quando você compara 24-25 com a 23-24, você vê que tem uma queda percentual. Mas se você olhar num horizonte de tempo maior, né, nos últimos 10 anos, nas últimas 10 safras, o que aconteceu, na verdade, foi uma volta a patamares médios de produtividade. Eu não estou falando aqui, né, Cássio, que a média, ela necessariamente ela é boa, mas assim, não foi tão dramática como a gente aponta que foi. Então, assim, foi uma boa safra, apesar da queda de produtividade. E outro ponto que eu gosto de destacar, para não estender muito aqui na resposta, é que sempre quando eu falo de média é um negócio um pouco complicado. Então, isso aqui foi um panorama geral. Algumas regiões teve uma heterogeneidade na questão da produção muito, assim, a amplitude foi muito grande. Então, você pega algumas regiões como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, né, que sofreram muito mais aí do que outras regiões, como por exemplo o sul do Goiás, que foi bem, a nossa Piracicaba, certo, Salgadinho? Foi uma região que não sofreu tanto assim. Então, é importante destacar que na média caímos, mas também que tiveram algumas amplitudes aí, não foi ruim para todas as regiões. Então, esse foi um pouquinho da visão que a gente teve para a safra passada 24-25. Então a gente viu que tivemos alguns impactos aí na produtividade da cultura e agora eu quero saber do Acácio com relação às plantas daninhas. Nós tivemos aí mais dificuldade no controle? Tivemos muita dificuldade, né? Como o Botão salientou, o fato de ter trago essas baixas produtividades, consequentemente esse canavial sofreu mais a fechar, né? A gente sempre fala que no manejo de planta daninha o melhor herbicida é a própria cultura. Então, todo manejo ele é racionalizado em cima desse fechamento da cultura, porque a gente normalmente recomenda em cima de residual. Tá? A gente teve um problema muito grande nesse início de safra com relação à seca. As regiões que o Botão pontuou, né, sentiram muito com relação a isso. Esse canavial demorou demais a fechar, consequentemente levou aí a manejos secundários, né, com extensor de residual. E o que veio a piorar no final foi justamente as áreas queimadas, né? Então, a gente já vinha com o canavial sofrido, né, com questão de seca, né? E logo mais à frente, esse canavial que já estava sentido teve a questão da queima, tá? Então, assim, aí piorou a situação, porque se ele já tinha problema com fechamento, o fato da queimada trouxe a outra problemática, que foi a dúvida de que se esse canavial retornaria. Normalmente, né, a gente sempre recomenda que essas aplicações de herbicida seja feita na sequência do fogo. Mas o fato de às vezes não entender se esse canavial ele conseguiria voltar com vigor ou não, fez com que o pessoal postergasse um pouco essa aplicação para tentar entender, né, quais as áreas eles teriam o potencial de colher na próxima safra. Tá? Isso trouxe no final, né, da safra do ano passado a problemática maior que foi o mato estourando. Né? Com o final da safra veio a chuva e quem não conseguiu manejar
tanto o canavial que estava com problemática da estiagem do começo da safra, quanto o canavial, né, que teve a problemática da queimada, se viu em apuros aí com relação a onde eu vou salvar primeiro. Tá? Então, essa problemática ela transpassou o ano passado, ela adentrou esse ano, que é onde a gente também está vendo essas problemáticas da seca continuarem nesse sentido. E José Carlos, qual que é a importância dos cuidados das plantas daninhas aí na soqueira de cana? Vamos lá, tudo bem, Simone, Botão, Acácio? Acho que a importância não só no plantio, mas na soqueira também, ela é extremamente relevante, porque é a soqueira que você vai levar essa cana para o próximo corte. Então, o que você não fizer bem feito nessa soqueira, você pode estar já levando um problema maior para a próxima etapa da cana. Então, além de você ter problemas de colheita com uma planta daninha que pode atrapalhar na colheita, vai roubar água, nutrientes ali daquela, competir, né, com a cana, você ainda tem o problema de você não ter uma boa safra futura por conta dessas sementes que vão estar lá no canavial. E de que forma esse fator influencia no planejamento do produtor rural e o que ele pode fazer para prevenir esses possíveis contratempos? Se teve uma coisa que eu aprendi com os meus amigos aqui da Agro do Mato é que você tem uma certeza que vai ter mato. Se mato, né? Nós estamos aqui gravando esse podcast no ambiente urbano. Você sai andar na rua, nasce mato na trinca do asfalto, em tudo que é lugar. Você imagina no ambiente que você colocou fertilizante, que muitas vezes você acaba tendo, obviamente, a questão da chuva, você colocou uma série de coisas para propiciar o desenvolvimento da cultura, ali é que vai sair mais mato ainda, certo, Cássio? E vai acabar como o Salgado colocou, competindo com a cultura. Então, assim, o planejamento, o manejo de daninhas, ele é um dos pilares fundamentais para a produção de cana-de-açúcar, para a produção de soja e para a produção do que você quiser. Tudo que você plantar, independente do que for, se você não fazer o manejo, vai nascer daninha. Então, assim, conhecer o banco de sementes que você tem, né? Eu acho que o Acácio vai explicar isso depois, tecnicamente, bem melhor do que eu, mas conhecer a tua situação, fazer ali um bom manejo, né? Não economizar, porque esse é um dos pontos que nós vamos tratar mais para frente, que eu brinco que o herbicida ele acaba sendo a sobremesa numa conta de um restaurante, né? Pelo impacto que ele traz e a importância do custo, assim, é muito pequeno o que você investe diante do quanto você desembolsa para produzir a cana-de-açúcar. Então é trabalhar com esses conceitos técnicos aí dentro do planejamento para se antecipar, porque mato vai ter, tá? Mato vai ter. E se for ano mais chuvoso, vai ter mais Com ainda, certeza. certo, Acácio? Com certeza. Então acho que é dessa maneira. Não há dúvidas de que essas danadinhas tiram o sono do produtor, né? Então a gente vai ver agora o que a gente pode fazer para eliminar essa propagação dessas plantas daninhas e evitar as temidas perdas na produção. Acácio, quais são as principais técnicas de manejo para o controle de plantas daninhas na soqueira? A gente acredita que o mais importante é primeiro o produtor entender e conhecer a área dele. Tá? A gente sempre fala que toda recomendação que é feita, né, de dentro do escritório ou seguindo uma receita de bolo tende a trazer alguma problemática lá na frente de escape. Então, o primeiro ponto importante é conhecer e identificar, como o Botão comentou, né, a problemática de infestação que você tem nessa área. A partir dali, você começa a elencar alguns potenciais herbicidas a serem utilizados. Próximo ponto importante é entender a época do ano que a gente está passando. A gente tem herbicidas de seca e herbicidas de úmida, cada um tem que ser posicionado da melhor forma possível para trazer tanto né, eficácia no controle quanto seletividade para a própria cultura. Tá? Depois a gente vai definir dose. Então a dose é definida em cima de alguns fatores importantes, dentre eles, inclusive, a textura de solo. Tá? E lá no final a gente vai falar um pouquinho a respeito de custo, porque no final o que mais dói no ser humano é o bolso, né? Mas esse custo, o Botão vai posicionar bem isso, ele tem que ser racionalizado em cima de oportunidade de investimento, potencial a longo prazo, e não o que ele vai me causar de desprendimento a curto prazo. E, inclusive, também o que ele vai me causar de menos dor de cabeça num cenário onde eu vou ter que estar fazendo outros tratos dentro da própria cultura. Tá? E possíveis repasses também, né, Botão? Não adianta você fazer um investimento menor a curto prazo para ter que ficar, né, picando esse investimento lá na frente em outras entradas, né, nesse sentido. Tá? Então, esses são os 4 pilares iniciais que a gente racionaliza com relação à recomendação. Tá? E é óbvio, né? A gente tem que sempre tentar fazer, né, na medida do possível, essa aplicação tem que ser em pré-emergência. Porque
Porque toda vez que você chega numa área, tanto a cultura quanto a planta daninha, ela já está presente ali, você pode perder alguma coisa de eficácia com relação à seletividade e controle também. Qual o primeiro passo que vocês acreditam que é essencial para colocar tudo isso em prática? Essa pergunta é para todos vocês, mas pode começar, Cássio, dando continuidade. O essencial é o que eu comentei inicialmente, né? Você tem que entender a sua problemática e trabalhar em cima disso dentro desses 4 pilares que a gente comentou anteriormente. Só o fato de você deixar de ser reativo e ser proativo com a problemática da infestação vai te causar aí, né, benefício em custo e também, né, em menos perda por mato competição. Uma coisa que a gente sempre discute, né, Cássio, muitas vezes a turma tem alguns problemas de orçamento e fala, nossa, esse é um ano difícil, não vai ter e eu vou precisar segurar alguma coisa. E não estou falando que isso é certo, mas geralmente ele vai segurar nos insumos, né? Que é ele vê diretamente esse ponto orçamento. Aí o cara fala assim, eu seguro aonde? No defensivo? Seguro no fertilizante? Cara, é uma coisa assim, né? E aí o Cássio, de novo, Salgadinho, vocês são muito mais agrônomo do que eu sou agrônomo de escritório hoje em dia, tá? Se deixar o mato escapar, o banco de sementes que você acaba formando acaba sendo mais difícil. Então, depois que esse banco está formado, para você reverter a situação, é complicado. Então, assim, eventualmente você dá uma diminuidinha na dose do adubo aqui. Eu não defendo isso, tá? Depois eu vou explicar as razões por quê, mas acho que, assim, deixar a questão do controle de daninhas, principalmente escapar, isso aí é dar um tiro no pé na sua produção. Você alivia esse ano e você causa um problema para o ciclo inteiro até o ponto de você ter que renovar e mesmo na renovação, o banco de semente vai continuar lá e você vai ter que fazer todo o retrabalho. Então, economizar muito agora, né, querer tirar isso aí, é certeza que você vai causar problema para frente. O Botão sempre aborda bastante isso com relação a custo, né, Botão? O custo do investimento do herbicida é muito pequeno perto do dano que ele pode causar. Né? A gente tem um lema na Agro do Mato que a gente sempre fala que o caro é ter mato. Justamente por conta disso. O fato de você ter um canavial infestado de daninha vai te fazer ter um canavial menos longevo. Sim. E o que vai te reduzir o ganho a longo prazo. Você só tem retorno do investimento do plantio se você tiver um canavial longevo para conseguir retornar o investimento, que é um investimento aí sim pesado, né? Que é feito inicialmente para a instalação da cultura. Eu acho que essa parte de custo eu vou falar para frente, mas só para não perder ali o raciocínio do Cássio. Hoje, para você formar um canavial desde o preparo do solo, até entregar ali para a primeira colheita, você está na casa de R$19 mil. Tá? A valores de hoje, estou falando no ano de 2025. O que a longevidade é importante? Porque você vai pegar esses 19 e você vai dividir no ciclo de produção. Então é uma amortização do canavial. Então é muito melhor que você consiga manter a produtividade aumentando a longevidade. Ou seja, então você pega 18 mil e divide por 7, por 8, no teu custo isso vai cair. Aí o que o Cássio falou, você encurta essa longevidade, você vai diminuir a diluição desses 18, 19 mil, consequentemente teu custo vai ficar mais caro. Então assim, os grandes pilares que a gente tem na produção de cana acaba sendo a produtividade, a qualidade ATR e a longevidade. Se a gente conseguir atingir o tripé dessas 3 informações com uma racionalidade econômica, acho que isso é importante dizer também, porque se você for atrás só de produtividade e longevidade, você pode incorrer em produtivaidade e longevidade. Né? Então, tem que ter esse racional econômico, justamente o que bota dinheiro no nosso bolso é margem, é a diferença entre o preço que você vendeu e o teu custo. Então, assim, acho que esses conceitos aí que o Cássio já pensou, são bacanas. Sim. Acho que os dois já falaram quase tudo, não deixaram nada, mas com certeza você conhecer o teu canavial é a base principal. Conhecer o que tem ali, né? E onde você quer chegar. E, é claro, o tipo de solo que você tá, o clima que você tá, para ver qual o manejo que você vai adotar ali, que não afete custo, que não afete a longevidade do canavial. Acho que esse é o ponto, são os pontos principais. É que nem no médico, né, Simone? Para o cara te tratar, precisa ver o que você tem, faz os exames, os negócios lá. É a mesma coisa que o Cássio falou aqui agora. José, qual que é o momento ideal para o produtor se preparar para entender esse início de aplicação dos herbicidas? Acho que o Cássio também deixou isso aí claro. A gente tem, o ideal é o momento de pré-emergência,
tanto da cultura quanto das plantas daninhas, né? Que é onde você tem uma gama maior de produtos que você pode colocar para manejar esse trabalho aí de controle de planta daninha. A partir do momento que você deixa esse tempo passar, você diminui a quantidade de ferramenta e você aumenta o valor também adotado para você fazer essa prática, além de que você corre o risco de você afetar a fitotoxicidade da cana-de-açúcar. Então você pode errar no momento, não controlar a planta e ainda ter um problema com a cana-de-açúcar. Falando agora um pouco sobre o cenário climático, ele pode acabar impactando a perspectiva para a safra de 25-26, Botão? Pode não, vai impactar, já está impactando, né? Então, nós estamos gravando, é bom frisar isso, né? Porque eu não sei eventualmente quando isso vai ao ar ou até o momento que o pessoal vai acabar assistindo isso, né? Nós estamos gravando isso em março de 2025, então eu estou colocando uma visão que a gente tem até o momento. Isso é importante ressaltar, por quê, Salgadinho? Até janeiro estava todo mundo muito animado, porque novembro, dezembro e janeiro choveu muito bem. Né? E aí, quando eu estou falando muito bem, estou falando de novo na média. Então, estava chovendo bacana. Fevereiro foi muito seco. Então, até as nossas perspectivas do PSEG, que antes estavam, assim, por exemplo, para 610 milhões de toneladas no Centro-Sul, com o fevereiro seco que nós tivemos, a gente vem reduzindo essa expectativa de produção. Porque é natural, né? O nosso sócio majoritário se chama São Pedro. Se ele resolver ajudar e tiver uma distribuição de chuvas muito boa, como teve na 23-24, a produtividade sobe e a gente tem uma safra histórica, né? Mas aí, então assim, o que vai acontecer? Estamos acompanhando. Março agora a expectativa tomara que chova, senão sim vai impactar e vai acabar reduzindo. Mas o que é importante também colocar, Simone? Questões de clima, todo ano vai ter. Todo ano ou vai chover mais ou vai chover menos. O que o produtor rural, independente da cultura, e cana também é assim, ele tem que se antecipar. Cara, um canavial, né, bem nutrido, com uso de tecnologias, controle de plantas daninhas, né, uma série de investimentos que você acaba fazendo, ele acaba sofrendo menos quando você tem situações adversas do ponto de vista climático. É igual a gente, né? Tende a ficar doente com mais facilidade. Peguei uma gripe, quem vai sofrer mais? Quem está melhor de saúde, mais bem nutrido, ou uma pessoa que está com uma carência nutricional? Então eu faço sempre essa analogia. Então assim, questão de clima, obviamente que vai impactar, tá? E aí é como que a gente vai, com o manejo, tentar, né, sofrer menos com isso. Trazendo um pouquinho pelo que a gente está observando a campo, né? O pessoal falou muito, e o Botão pode me corrigir se eu estiver errado, Botão. Ano passado se falou muito com relação à quebra de produtividade. Tá? O que a gente tem observado? O reflexo dos estresses sofridos por esse canavial ano passado, seja o estresse hídrico ou o estresse causado pelo fogo, a gente já tinha uma expectativa que ia se refletir na safra deste ano. Então a expectativa é que, apesar da quebra do ano passado, é que a safra desse ano iria mostrar realmente o potencial destrutivo, vamos dizer assim, das intempéries climáticas do ano passado. Tá? A expectativa, como o Botão pontuou, é que com as chuvas, né, que vieram no final do ano e início de ano, isso ia ser amenizado. Tá? Mas o fevereiro que a gente teve está mostrando que não vai ser assim. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de... Né, a gente tem expectativa que essa quebra ocorra, né, o Botão me corrija se eu estiver errado, e a gente acredita também que vai ser o ano do mato. Até porque, eu comentei no início, né, que o melhor herbicida é a própria cultura. Se eu não tenho cana, né? E normalmente a gente não tem um herbicida hoje que faça um residual de 1 ano. Tá? Então é tudo racionalizado no intervalo de tempo que a cultura fecha. Se eu tenho projeção de quebra e eu estou observando que esse canavial vai ter dificuldade de fechar, e a realidade do campo hoje é que canavial que foi colhido no início da safra do ano passado ainda não fechou. Né? Os quebra-lombos que aconteceram, né, na época seca do ano passado, os plantios de 18 ainda também não fecharam, vai ser um ano do mato. E isso preocupa, porque se você já tem uma quebra, né, uma previsão de quebra, e você já tem uma previsão de que vai ser um ano de alta infestação, né, aonde que isso vai parar? É um conjunto de desafios climáticos e desafios de manejo também, né? Que acarretam aí nos prejuízos. Mas também aqui é bom frisar que ninguém aqui está querendo ser cavaleiro do apocalipse, né? Tem tudo para ser uma safra interessante, menor do que as últimas. Você vai sofrer, obviamente, e quem está preparado no manejo vai sentir menos, como eu disse. Um ponto importante também, a casa complementar,
Está extremamente complicada essa questão de estimativa. Porque você dá uma rodada, né, na beirada do canavial, os canaviais estão bem. Aí você faz um sobrevoo, dá uma andada para o meio, muita soqueira acabou morrendo, principalmente em função da seca aí do ano passado. Então, é como a Cássio falou, né? Você não tem um fechamento. Então, você não tem o fechamento, tem condição para a daninha desenvolver e aí... E daí Mas é assim- mais importante ainda ser o proativo. Exatamente. Então, se você for ficar se atentando, vou aguardar para ver o que vai acontecer, não chove, não tem mato, vai acontecer a mesma problemática que a gente viu no final do ano passado com mato estourando para todo lado. Agora, professor Marcos Fava, fala pra gente os 5 principais fatos para acompanhar em abril na cadeia da cana. Primeiro, essa turbulência toda que está aí no planeta, graças aí às medidas do presidente americano, isso vai afetar um pouco o petróleo, e o petróleo tendo alteração, ele altera a competitividade da gasolina, do etanol e, consequentemente, o preço do açúcar. Segundo ponto importante que nós temos que olhar, estamos já quase na entrada de mais uma safra, a safra agora 25-26, então estão as previsões saindo, 610, 615 milhões de toneladas, talvez um pouco menor do que essa, e já aquelas especulações de quanto será que fecha o valor do ATR no final de março, né, de 2026. Então, eu estou com uma expectativa de manutenção do valor atual e uma safra aí também ao redor de 615, 620 milhões. É muito importante a gente observar o consumo do etanol, anidro e o hidratado, e a grande notícia agora, o início da mistura de 30% do anidro na gasolina, e isso vai gerar um mercado adicional. Foi uma grande medida aí para o setor sucroenergético. Então, ficar de olho também aí no consumo dos distintos tipos de etanol, tanto anidro quanto hidratado. Quanto mais competitivo for, é aí que pode dar grande crescimento, né? Porque a porcentagem que a frota Flex usa de hidratado ainda é baixa perante o seu potencial. Temos que olhar também aí a questão do açúcar. A perspectiva agora é que a safra 25-26 tenha superávit. Lembrando que a 25-26 é uma previsão muito longe, né? Porque ela vai começar em 1 de outubro no mundo. Então isso aí também pode mudar bastante, mas as estimativas estão que o superávit passa a ser um pouquinho maior. Eu acho que um ponto também que tem que ficar de olho, importantíssimo para o setor de cana, para finalizar, é o câmbio. O câmbio, nós estamos com uma flutuação bastante grande, né? Passou de 6, muitas usinas tiveram habilidade para pegar um preço do açúcar acima de 20 cents e um câmbio acima de 6 para poder fazer uma fixação. As fixações têm sido boas, nós devemos ter bons preços em reais aí para os próximos anos para quem já fixou, e a valorização que ele teve recente, enfim, ficar de olho também nisso é extremamente importante. Obrigada, Fava. Agora nós vamos cruzar tudo o que vimos até agora para mostrar quais são as melhores ferramentas para o manejo assertivo nesse momento. José Carlos, tendo em vista esse período que a gente está adentrando agora, qual ferramenta você recomenda para os produtores? Eu acho que o Acácio e o Botão já falaram bastante também na questão da seca, né? O que ela ocasionou, é que nós já vamos ter já um ano mais desafiador do que foi o ano passado em relação a mato, né? Como o Acácio bem disse, esse ano só temos uma certeza, o mato vai vir. Nós vamos precisar de produtos que tenham um residual longo para conseguir proteger o máximo possível esse tempo que a cana vai ficar, não vai conseguir fechar. Então, precisamos olhar para um produto com residual, com bastante flexibilidade de uso e o máximo possível de espectro de controle. Então, a Bayer tem a ferramenta, que é o Provence Total, que encaixa muito bem nesse período de abril até setembro, outubro, aí, colocando umas doses, adequando doses de acordo com o passar do tempo. A gente tem uma tranquilidade de fechamento dessa cana assertivo. E, Acácio, existe algum momento ideal para fazer essa aplicação? Como eu tinha dito anteriormente, o ideal é que se faça em pré-total, tá? Tanto da cultura quanto da planta daninha, justamente para garantir a eficácia e a seletividade do produto. O Salgado pontuou uma coisa bem interessante, que é o residual nessa época seca que a gente está entrando agora, tá? A cana ela precisa de algumas características, né? Algumas condições para crescimento. Então ela precisa de fotoperíodo, ela precisa de temperatura, né? Ela precisa de umidade.
Se ela não tiver os 3 fatores, ela vai ter mais dificuldade em crescer e, consequentemente, em fechar. E essa época do ano é a época que, apesar de, né, em alguma situação existir umidade, eu não tenho fotoperíodo e eu não tenho temperatura, tá? E é onde eu preciso garantir esse residual. Dentre as ferramentas que a gente tem no mercado hoje, né, a ferramenta do Provenço Total ou o próprio Allium, né, de forma isolada, é um dos produtos que te garantem esse residual longo, tá? Né, do portfólio que a gente tem de herbicidas hoje, a gente acredita que, né, a família Indaziflam vai garantir esse maior residual possível e se encaixa muito bem nessa época do ano, onde a gente efetivamente vai precisar da entrega desse residual. Botão, é mais rentável para o produtor fazer essa aplicação, o uso do herbicida nesse momento? Se você pegar valores médios hoje, o custo de produção de cana fica na casa de R$ 160 por tonelada. Tá? Desses R$ 160, 45% são custos operacionais. O que é custo operacional? É custo com máquina, é custo com mão de obra, é custo com diesel. Então, assim, é como eu faço as operações do ponto de vista operacional. 25% aproximadamente são todos os insumos agrícolas. Então, você pega lá, você tem fertilizante, você tem corretivos, você tem defensivos, herbicidas, inseticidas, etc, etc. Se você pegar desses 25%, 7% são defensivos. Aí você coloca nesse balaio herbicida, inseticida, fungicida, nematicida e todos os outros produtos. E desses 7, aproximadamente 3 a 4, depende muito, certo, Acácio? É herbicida. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque daí o cara fala assim para mim, não, herbicida, né? O manejo, o pacote tecnológico que você vai colocar é muito caro. Cara, nós estamos falando de 3 a 4% do que você investe na produção é com herbicida. Será que realmente é que está o problema onde você pode, entre aspas, economizar, fazendo um complemento com a minha primeira parte da resposta lá no começo? Então, assim, se você converter isso em toneladas de cana, eu acredito, né, que se você coloca aí cerca de 3 a 4 toneladas de cana numa relação de troca equivalente. Então, assim, como que a gente faz um cálculo de investimentos? Se você falar que você não vai aplicar herbicida e vai perder menos do que 3, 4 toneladas, eu falo assim, não aplique, deixa lá, que não vale a pena. Agora, Cássio, perde mais do que isso? Muito mais, certo? Igual foi levantado no início da conversa, né? Você pode chegar em situações de perda de 80%, 70%, 80%, 90% de perda de produtividade, dependendo da infestação, ou ter que reformar a área. Ter que fazer esse investimento inicial novamente e perder na produtividade nesse sentido. É igual você chegar lá e sair para jantar com a tua mulher, com o teu esposo, sei lá, falar, não, vai num restaurante bacana, não vamos pedir o cafezinho, não vamos pedir a sobremesa, porque a conta vai ficar cara. Então, assim, qual que é essas brincadeiras que eu faço para reforçar o conceito? Será que o problema na gestão do teu caixa, da gestão do teu negócio, na gestão da tua produtividade, tá em 3, 4% que é o teu custo com herbicida, ou está na sua operação, que é a maior parte representativa? 45% do custo de produção de cana está na operação. Hoje, em média, uma colhedora de cana trabalha, em média, de 10 a 11 horas de corte por dia. Boas empresas trabalham 13, 14. Então você tem aí uma diferença entre quem faz bem a operação de 3 a 4 horas. Será que eu não tenho que direcionar as minhas ações, por exemplo, para melhorar o meu aspecto operacional, que tem uma avenida de oportunidades, em vez de eu querer ficar mexendo em pacote tecnológico? Nós estamos aqui, obviamente, Acácio, num negócio para falar dos herbicidas, pelo momento só. Aí chega, mas eu posso colocar outras analogias. O agrônomo vai lá e recomenda calcário. Aí chega a turma e fala assim, nossa, mas será que precisa de 2, 3 toneladas de calcário a cada 2 anos? Aí eu falo, será que aí é que está a diferença para o teu negócio? Então, assim, é como ter esse olhar da gestão, aonde a gente pode atuar. Eu tenho certeza que ficar economizando em adubo, em manejo de herbicida, em manejo de inseticida, isso aí te alivia o orçamento no fluxo de caixa de um ponto pequeno e te arrebenta a produção daquele ano e para frente. Então, essa visão de gestão de custos, gestão de atividade, é fundamental para o produtor. Isso aqui não é só para cana, independente da cadeia que você trabalha. E José, além do uso do Provenço Total no período seco, o produtor também pode contar com o portfólio Bayer para utilizar no período úmido? Sim, o Provenço Total ele é um produto que é composto por 2 ativos, que é o isoxafrutole e o indaziflam.
que é um produto que a gente utiliza de abril a setembro, outubro. Nas épocas que a gente chama semi-seca ou semi-úmida, ou na própria úmida, a gente tem o indaziflã isolado, que é o allium, que vai trazer aí uma característica muito mais interessante em relação à seletividade, em relação à tranquilidade de uso, mantendo a qualidade e o controle da planta daninha, que é o nosso foco. É importante salientar o porquê do posicionamento, né? O Provenço Total, né? O isoxaflutole já era um produto, né, conhecido da época seca do ano. Quando você associa ele ao indaziflã, que é o allium, né, além de você ganhar espectro, além de você ganhar residual, você ganha o que a gente chama de perfil de solo, né? Você tem um produto menos solúvel que fica em cima e um produto mais solúvel que desce no perfil, né? E por ser um produto solúvel, ele se encaixa melhor numa situação de seca, tá? O fato do allium isolado te dá flexibilidade, né, Salgado? Então, você tem a condição de usar ele na época de umidade com um parceiro específico para isso, né, que cabe a essa época, e teria também situações do posicionamento dele de forma isolada com outros parceiros na época seca do ano. Então, é um portfólio, né, é uma família que te traz flexibilidade, né, em todos os âmbitos aí daquelas colunas que eu falei inicialmente de recomendação de planta daninha. E, Botão, olhando esse panorama do mercado de cana-de-açúcar, o que você recomenda? Você fala que para o produtor vale a pena investir na cultura? Mas sem dúvida, né? A gente até discutiu de maneira meio picada aqui a questão dos conceitos, né? Então, tem que investir na cultura com aquela racionalidade econômica. Por que eu brinco com essas coisas? Você chega lá, tá tomando uma cerveja, Cássio. E aí você chega lá, você pergunta, e aí, quanto você está produzindo? Aí se o cara fala que a produtividade dele é maior que a sua, geralmente você vai tender a mudar de assunto. Você viu o Corinthians, não sei o quê. Se a tua produtividade está maior, aí você dá continuidade. Então, essa questão do vale a pena, sim, mas tem que fazer conta. Tem que dissociar um pouquinho, né? Quem é mais produtivo necessariamente é melhor? Não. Quem gasta mais necessariamente é pior? Não. Então, nós temos que fazer um balanço e fazer a relação do benefício-custo. Como eu coloquei aqui, se você juntar todos os defensivos que nós colocamos na cana-de-açúcar em média, isso equivale a valor de hoje de 5 a 6 toneladas de cana por hectare. Então, se você falar para mim que você vai perder menos do que isso, eu vou falar para você, não aplica, porque não está compensando. Agora, você perde mais do que 6, 7 toneladas por hectare se você não controlar planta daninha, inseticida, etc. Obviamente. Então, é aí que é o conceito do investimento. Porque isso é bacana de falar para o pessoal também, Simone. Custo está ligado à essencialidade. Se você tira um determinado fator do processo e não tem mais processo, isso é custo. Muda é custo, Salgadinho. Por quê? Se você não colocar muda, você não tem processo de produção de cana. Herbicida é custo. Você tem como você produzir cana sem herbicida? Tem. Vai ficar uma bosta. Você vai ter baixas produtividades. É outra história, mas você tem como produzir. Por que você investe em herbicida? Porque a expectativa que você coloque desses 400, 500, 600 reais por hectare na média vai te retornar mais do que isso. Então, vale a pena? Vale. Aí volta tudo naquela questão técnica. É bom fazer um diagnóstico, um bom plano de manejo. Eventualmente, se a área está descontrolada, você tem que saber que isso daí vai ter vai investir mais, certo, Acácio, no primeiro, no segundo ano, até você ter o controle nesse banco de sementes até diminuir. Então, assim, a gente fala em solos que tem a construção do perfil do solo. Então, você vai construir, no caso, você vai desconstruir o banco de sementes. Então, vale a pena? Não tenho dúvida que sim. E qual mensagem vocês deixariam para os produtores aí nesse momento? Eu sempre começo. Vai você, Salgado. Poxa, veio para mim, então beleza. Eu acho que a mensagem é que podem continuar investindo adequadamente na cana-de-açúcar, né? Porque é uma cultura que está aí trazendo grandes retornos no mercado, como o Botão colocou no início. A gente sempre olha para o melhor ano, mas se a gente olhar na média, está trazendo bons resultados, sim. Então dá para investir com qualidade, com segurança. E a Bayer está aqui como parceira sempre para trazer ferramentas e um bom manejo adequado aí para o produtor. Como o Botão posicionou bem, né? Saber diferenciar o custo do investimento dentro da cultura da cana vai fazer o produtor ser mais assertivo, tá? E consequentemente vai deixar de ser reativo para ser proativo, né? Ele vai saber identificar o que vai estar causando essa perda de produtividade e vai saber posicionar de forma assertiva, né? E vai ter esse retorno financeiro lá na frente, né? E como a gente sempre diz, né, deixar
essa mensagem final, cara, é ter mato, né, Botão? É isso aí. É bom que casa bem essa questão, né? E tem que casar, porque se você olhar só do ponto de vista técnico, não é de novo produtividade que põe dinheiro no teu bolso. É a margem. Então, caro realmente é ter mato diante aqui do nosso contexto, que é do manejo de daninhas. Então, só fazendo também um fechamento na fala dos dois aqui, o Salgado colocou aí que cana vem remunerando bem, vem sendo uma boa cultura e realmente, se você pegar pelo menos as últimas 4 ou 5 safras, vai desde aí a safra 20, 21, 21, 22, não me relembro bem, você está num patamar de preços do ATR na casa de 1,20. Tá? E o custo deu uma subida também e depois ele caiu. Então, só fazendo um apanhado rápido, nós temos com o mesmo patamar de preço na casa de 1,20 nesse ano e provavelmente na safra seguinte, e o adubo que há 2, 3 anos atrás você pagou R$6.000 a tonelada, 5.000, 7.000, hoje está 2.300. Então, assim, nós estamos mantendo um bom patamar de preços e os custos de produção eles vêm se acomodando mais, gerando margem ao produtor. Então, esse é um ponto também que a gente sempre procura falar nas inserções que tem. Apesar dos desafios, dos temores da produtividade, que realmente eles existem, né? A gente falar que a safra realmente vai cair só um pouco, é um puro chute, né? Isso que a gente trabalha são com cenário de tendência. Se for um ano seco igual foi ano passado, a queda vai ser maior. Então, a produção é um ponto, mas e a questão de mercado? As perspectivas de mercado são boas, tá? A expectativa é que o ATR ele fique novamente na casa de R$1,20, quando eu falo para a Consecana São Paulo, tanto para o fechamento desta safra aqui, que encerra-se daqui 15 dias no finalzinho de março, como as perspectivas para a safra seguinte, 25, 26. Então, saiu hoje o material nosso lá que eu tive acesso, a expectativa do PSEG é que o Consecana São Paulo fique na casa do ano que vem de 1,23 a 1,24. Então, assim, são boas notícias do mercado para o produtor. Desafios do ponto de vista de produção e de clima, todo ano a gente vai ter. Como nós vamos reagir, se preparar e investir com racionalidade econômica para que o meu canavial sofra menos e eu coloque mais dinheiro no meu bolso, essa é a mensagem que eu deixo para o produtor. Tá? Fechando o que eu falo muito, uma das principais carências do produtor está na gestão. Muitas vezes, tecnicamente, ele tem um bom manejo, um bom controle, mas como é que ele controla melhor essas informações? Então, eles deixam o cara ter mato como mensagem final e eu bato muito na questão da gestão. É o produtor trabalhar com custo de produção, não confundir custo de produção com fluxo de caixa. Fluxo de caixa é importantíssimo, mas ele tem que ter uma visão de custo. Não pode deixar de considerar capitais e patrimônios próprios na conta. Às vezes você chega lá, por que eu tenho que colocar o custo da minha terra se a terra é minha para estimar? Então, eu falo assim, você não precisa se autopagar aluguel, mas que você tem que colocar isso na tua conta para ver se a viabilidade da cultura está valendo a pena, você tem que colocar. Então, assim, gestão é a palavra que eu deixo principalmente para o produtor. E um bom momento da cana-de-açúcar que tende a continuar a ser bom. Obrigada aos convidados pelo ótimo bate-papo. Obrigada a você, produtor e produtora rural, que nos acompanhou até aqui. E fica meu convite para você ir lá no canal Agrobuyer no YouTube, ver os outros episódios desse podcast e dos outros programas que a gente prepara sempre para você. Mês que vem tem mais ImpulsoCast. Até lá!